esta noite. Pois nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui na Bíblia a primeira carta de João 5, 18 e 19. O versículo 18 está assim escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Versículo 19, aonde nós paramos: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo já está no maligno. O versículo 18 de João 5, ele é muito complexo, onde fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E como é que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Esse versículo é um contexto do versículo 19, onde nós estaremos falando nesta noite. No versículo 18, nós podemos trazer um estudo somente sobre este versículo, em que muitos esbarram nele por aqui, quando diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Então é preciso de um estudo, é preciso de fazer talvez uma exegese desse versículo, para então daí a gente desenvolver um estudo em que todos venham entender esse versículo. Mas aqui no versículo 19 diz que somos todos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Desde quando Adão entregou as chaves desse mundo para o diabo, a Bíblia diz que Deus disse: olha, por tua causa toda a terra está amaldiçoada. Essa terra é maldita. E sabemos que depois que o diabo tomou conta desse mundo, houve uma complicação muito grande no meio da humanidade. E através desse mundo estar maligno, é que criou-se seitas, heresias, porque nós entendemos que quando já estás no maligno, não está na direção de Deus, está na direção do diabo, este mundo. É claro que nós crentes estamos na direção de Deus, porque uma vez que nós recebemos Jesus, nós estamos na direção de Deus. Mas a Bíblia refere aqui o mundo. O mundo é povo desse mundo, né? Está no maligno. Por que está no maligno? Quantas coisas nós vemos por aí, quantas maldades tem por aí. As notícias desse mundo são só notícias ruins. Você não vê notícia boa. Daí é preciso que a igreja do Senhor, como o texto fala aqui, sabemos que somos de Deus. Nós temos certeza que nós, igreja, somos de Deus. Nós aqui temos que fugir da malignidade do demônio. Esse mundo é um mundo que está cheio de malignidade. Eu estava vendo que está sendo muito fácil para o inimigo levar as pessoas desse mundo. Ele tem toda a arma na sua mão. E a gente vê, transcorrendo o ano, do mês, do dia, nós vemos
aí a ação do maligno na face da terra, e é preciso que a igreja do Senhor esteja preparada para entrar nessa batalha com coragem, lendo a palavra de Deus, recebendo a orientação do Espírito de Deus, para que a igreja tenha uma continuidade na face da terra e nós venhamos no fim ser vitoriosos com Cristo nos levando para o céu. Uma igreja que vai lutar. Igreja forte, irmãos, não quer dizer quantidade de pessoas na igreja. Igreja forte pode ser um pouquinho de pessoas, mas que estiver embasado dentro dessa palavra, se fortalece nessa palavra, e não abre mão dessa palavra, a se torna uma igreja forte. Não é em números, mas é forte no Espírito de Deus. E a gente vê que isto é uma verdade. A gente tem personagens aqui na Bíblia que eles sozinhos, como os profetas, enfrentou barreiras e mais barreiras. Eu estou lendo o livro de Jeremias e vendo as barreiras que Jeremias enfrentou aqui na face da terra com a incredulidade daquele povo. E hoje não é diferente. Nós estamos num mundo incrédulo. E é preciso que a igreja do Senhor esteja embasada dentro dessa palavra, firme, e não abrir mão nem com uma vírgula dessa palavra. Daí então, nós seremos uma igreja vitoriosa. Por que nós aqui guerreamos a guerra entre a igreja e o inferno? Por que isso? Porque logo que o Senhor Jesus Cristo instituiu a sua igreja na face da terra, era como se ele dissesse para o inimigo: olha, você achou que tinha ganhado a parada, mas você não ganhou. Eu estou vivo e agora instituí uma igreja. Essa igreja vai atrapalhar os seus planos na face da terra. Eu sei que você vai guerrear contra ela, mas ela vai estar preparada para guerrear. E na verdade, a obra de Deus não é guerra. Nós vemos que os santos do passado, como eles guerrearam, como eles lutaram, como foram perseguidos, mas não venciam. Porque o que eu mais admiro é isso, é que muitos crentes foram sacrificados por causa de Cristo, por causa da lei de Deus, por causa da palavra, e eles morreram, mas surgiram outros. Então é uma parada invencível. O diabo não vai vencer essa igreja. Amém, irmão? Não vai vencer a igreja de maneira nenhuma. Ela é invencível. A Bíblia fala assim que vem uma geração, passa uma geração e vem outra geração. Na igreja é a mesma coisa. Eles matam alguns, aniquilam alguns, mas outros vêm. Porque a palavra, ela é uma semente que fica no coração das pessoas, das crianças, e tudo elas vão crescendo, cheias do Espírito de Deus. E não pode parar a obra de Deus. O que nós vemos hoje aqui, na face da terra, é um lado muito negativo, em que o diabo está entrando nas igrejas, porque as igrejas agora criaram um marketing, de que tudo tem que ser na base do marketing, E o diabo está aproveitando disso, está entrando nas igrejas, e está dizendo para a igreja: não, você tem que ter mesmo. Você tem que ser uma igreja capitalista. Você tem que ter uma igreja que a televisão tem que estar em cima, que tem que estar ali e tudo mais. Então a pessoa está preocupada em aparecer, em estar sendo divulgado como uma grande catedral neste mundo, mas não tem espiritualidade. O problema está na espiritualidade. A gente vê que as igrejas não perderam a espiritualidade. Nem todos têm temor de Deus mais. Está acabando. Tem um casal lá de Vitória em casa, a gente estava conversando sobre isso. Então eu disse: pastor, lá no Espírito Santo, onde eu moro, lá a luta, a batalha está muito feia, está difícil. Mas isto é porque a igreja enfraqueceu com relação ao inferno. O inferno não prevalece contra a igreja, mas a igreja enfraqueceu. Na verdade é essa. O mundo entrou na igreja e dissipou muitas coisas
que não devia dissipar da igreja, foi tirado da igreja. Por exemplo, eu estava falando com o Tiago aqui agora, muitas igrejas não tem mais escola dominical, não tem estudo bíblicos, de jeito nenhum. As igrejas estão cortando a escola dominical. Olha, a escola dominical é um aprendizado para nós, é uma bênção a escola dominical, nós aprendemos muito. Então já tiraram isso. Isso por quê? Porque a igreja enfraqueceu e o inferno lá vai dominando. Nós estávamos falando sobre obreiros que estão brigando uns com os outros, não por causa da palavra. Problema sim, porque digamos que nós teremos aqui um debate espiritual, porque nós queremos saber mais da palavra, tudo bem, mas não, os obreiros hoje, pastores, né, eles estão numa guerra, lutando igreja contra igreja, porque cada um quer ter mais membro. Por que isso? Porque é a igreja que ela, na verdade, ela não está lutando para ganhar almas para Jesus, mas ela está numa guerra, porque o marketing dela, ela tem que fazer tanta coisa para ser reconhecida nesse mundo. E eu acho interessante que a igreja primitiva, ela não lutava para ser reconhecida pelo mundo, mas ela lutava para ser reconhecida por Deus. Nós temos que lutar para ser reconhecido por Deus, honrando a palavra do Senhor. Mas aí vem a guerra. Por que essa guerra? Porque eles pensam muito alto nas áreas materiais. E na área material há uma guerra tremenda neste Brasil, que só Jesus é que sabe. Cada um quer ser um rei, cada um quer tomar conta daquele local, ou daquela rua, ou daquela cidade, e põe obreiros, pessoas, espias por todo lado. Olha, faz a propaganda da nossa igreja, que Cristo está levantando paralítico, Cristo está curando canceroso. Isso aí é normal, irmãos, na igreja. Não precisa de propaganda para isso, não. Basta que na igreja Deus operar aqui e curar uma pessoa cancerosa, como já fez diversas vezes. Basta isso, mas não precisa eu ir para a televisão e falar: a minha igreja é lá que tem cura, na igreja de fulano de tal não tem cura. É isso que eu estou dizendo, que Deus só está aqui e não está lá. Eu não posso fazer isso. Então nós não temos que correr atrás de cura, nós não temos que correr atrás de nada material. Nós estamos aqui há quantos anos? 30 anos. Nós não terminamos esse tempo. Por quê? O nosso interesse é que haja fruto do Espírito aqui nesta casa. Porque o que tem que ser glorificado aqui não somos nós, é Jesus. Nós temos que fazer uma propaganda de Jesus e não de nós mesmos. Porque quem opera é Cristo. E nós precisamos ficar conscientes de toda a obra do Senhor. Quem opera é Jesus. Jesus opera na salvação. Jesus opera numa pessoa que às vezes está com doença física, ele vem e cura. Jesus opera de todas as maneiras. Então nós temos que saber que nós não temos mérito nenhum. Pastor não tem mérito nenhum. Igreja não tem mérito nenhum. Nós estamos fazendo aqui uma função, estamos exercendo uma função aqui, uma responsabilidade que Deus colocou sobre a igreja. A igreja tem que avançar sim, contra o inferno, mas ela não tem mérito nenhum, nós não temos mérito nenhum. E quando nós somos conscientes que não temos mérito nenhum, nós estamos abrindo um espaço muito grande para o Espírito Santo vir operar no nosso meio. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui que eles estão atrás de estratégia no mundo. As igrejas estão atrás de estratégia. Hoje eu recebi um telefonema de Belo Horizonte, agora à tarde, e a pessoa me oferecendo, ele disse que mexe com o negócio de emprestar dinheiro para a construção de igreja, que vai não sei o que e tal, e que os pastores estão passando muito aperto porque não tem prédio próprio. Eu deixei falar bastante, né? Então ele falou das vantagens que tinha, ele ofereceu as vantagens dele lá. Aí eu disse: olha, meu amigo, eu não vou precisar disso, porque Jesus já nos deu 3 tempos.
E nós não somos ricos no Senhor. Em dinheiro não. Nós somos ricos na graça de Deus. Eu estava dizendo para ele que tudo foi feito, a igreja trabalhando. E ele ficou muito admirado. Muito admirado. Ele falou, pastor, eu falei, sim, senhor. Bom, nós não terminamos, mas nós temos 3 templos que Deus nos deu. Na verdade, ele disse uma coisa que é verdadeira. Tem muitos lugares, muitos pastores que pagam aluguel e não tem templo. E vive numa luta tremenda para adquirir um templo para os membros. Mas nós, graças a Deus, tivemos aqui essa luta durante esses 30 anos aqui, mas Deus operou a nossa vida. Amém, irmãos? E nós temos lugar próprio para nós reunirmos. E o homem disse, olha, o senhor está de parabéns. Eu digo, não é eu, é Jesus, ele que fez, ele que nos deu aquilo lá. Então, muita coisa, oferece muita coisa para a gente, irmãos. Se a gente for abrir mão, a gente vai pôr a igreja em dificuldade e a gente também fica em dificuldade. Nós temos que olhar para a palavra, temos que agir com critério, temos que estar obedecendo a Deus, aí sim. Aí as coisas vão caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então aqui nós vemos que eles arrumam muita estratégia para conseguir as coisas nesse mundo. Eles usam meios do mundo para encher a igreja de mundanismo. Eles usam métodos do mundo e enchem a igreja de mundanismo. Quais são os métodos que eles usam do mundo? Olha, eles deixam fluir dentro da igreja, nós já falamos aqui muitas vezes, das lâmpadas de cores, isso é uma atração. As igrejas hoje estão tendo atrativos para atrair povo. Vocês concordam com isso? Tem muitas igrejas que têm atrativos para atrair o povo. Ao invés de ser Jesus a atração, porque ele disse, um dia que na cruz ele ia atrair muitos para ele. A igreja não está fazendo caso disso. Nós temos que olhar bem a palavra do Senhor. Deus atrai muitos a Cristo Jesus e nós temos que dar valor a essa palavra que o Senhor disse. Agora, o homem trazer atrativo para a igreja, para atrair o povo, isso é um erro tremendo. Daí o diabo entra na igreja, irmãos, e não é mais Jesus que comanda a igreja. Você pode ficar certo nisso, porque Deus não se mistura. Deus, ou ele, ou então a pessoa escolheu o diabo para lá, então que fica com o diabo para lá. Mas Deus não se mistura. A igreja, por exemplo, aqui, ela é de Jesus. Nós não vamos deixar mistura nenhuma entrar aqui, no mundo aqui dentro, e acabar com o ministério do Espírito Santo de Deus. Ainda por cima, isso aqui é uma grande responsabilidade do pastor e da igreja. Nós temos que segurar a obra de Deus, porque o diabo está atacando mesmo, sem dó, ele está entrando, mas entrando para valer. Mas nós sabemos que o sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. Nós sabemos que o nome de Jesus é mais poderoso no céu, na terra, em toda parte, em todo esse espaço. O nome de Jesus ocupa esse lugar tão precioso na vida da igreja, que é o nome santo do Senhor. Então, aqui eles trazem o mundo para entrar na igreja, usa esses meios para encher, quando ela deveria depender somente do Espírito Santo para fazer a obra. Vamos abrir nossas Bíblias em João 14, 25 e 26. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 25 e 26. Nós vamos ler, todos nós vamos ler juntos, porque é tempo de ler a Bíblia. João 14, 25 e 26. Vamos ler? Vamos? Então vamos. Agora preste atenção nisso. Olha o que é que Jesus disse aqui para nós.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós acabamos de dizer da igreja que está usando método do mundo para encher a igreja. Eles esqueceram desse versículo em que Jesus diz que o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviar, é que vai nos fazer lembrar de toda a obra que Cristo implantou dentro da igreja. O que a igreja está fazendo nos últimos dias? Ela está deixando isso de lado. Não é mais o Espírito de Deus que está entrando na igreja e que comanda a igreja, comanda a obra, comanda a vida dos crentes. Não é ele mais, porque eles dividiram isso com outras coisas. O que acontece com isso? Deus não opera, irmãos. Deus não vai operar. Deus não opera. É sempre, uma vez uma pessoa me disse assim: pastor, Deus é divisível, né? E como? Não, porque ele, Pai, Filho e Espírito Santo, se dividiu. Eu falei: não, Deus nunca se dividiu. Deus é um só. Deus é um só. Ele opera como Pai, como Filho, como Espírito Santo, mas Deus é um só. O que acontece aqui na obra de Deus? Eles estão dividindo a obra de Deus, como se Deus fosse divisível. Não, a obra de Deus é uma só, a obra do Espírito é uma só. Ou a pessoa opera, trabalha no nome de Jesus para que o Espírito Santo venha esclarecer e nos ensinar, ou então não tem igreja abençoada de jeito nenhum, não tem unção, não tem poder de Deus, não tem nada. Então Deus não se deixa escarnecer. E nós vemos aqui que é o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviou, é Ele que nos vai lembrar tudo que Jesus nos ensinou. Por exemplo, Tatiana, o que é que você se lembra que Jesus te ensinou? Você já leu na palavra dele? Amai uns aos outros como Ele vos amou. Fabio, o que você lembra? Que Jesus ensinou na palavra dele e que o Espírito Santo traz no seu coração. Tem que permanecer firme na presença de Deus. Permanecer firme. Cristiano, E ir por todo mundo pregar o Evangelho. A irmã Lucimar. Ele veio para os doentes, não para os santos. Amém. Matilde. Buscar o Senhor e Amém. A irmã. Amar a Deus sobre todas as coisas. Irmã Gilson. Vejo-vos a paz e dou-vos a paz. Amém. Aí, Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados. eu vos enviarei. Você está vendo aí? Como a igreja está sabendo o que é que Jesus falou e que o Espírito Santo nos faz lembrar o que Jesus falou. Ele disse: deixa-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Isso é lembrança. É aquilo que Jesus falou. O Espírito Santo, ele vem, coloca dentro de nós e nós lembramos de tudo que Jesus ensinou. Então, se nós temos o Espírito de Deus, por que as igrejas estão deixando o ensinamento do Espírito de Deus e está partindo para outro tipo de obra? Está errado. É por isso que a Bíblia fala: nós, sem querer julgar quem quer que seja, a Bíblia diz assim, né? Que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Esqueceram os ensinamentos de Jesus. Ele disse: olha, eu sou a porta. Quem vier e entrar nessa porta, ele vai abrir a porta, ele é a porta. Quando ele disse: olha, eu chego no seu coração, vou falar com as minhas palavras, né? Bato, você recebe, abre o seu coração para mim. É claro que eu vou falar com você, eu vou dialogar com você, eu vou cear junto com você, quer dizer, vou ter comunhão com você. Eu e você vamos ter comunhão. Mas ele vem na porta e bate. Então essa porta, ela não pode estar enferrujada. Se tiver enferrujada, irmãos, misericórdia. Essa porta ela tem que abrir mansamente e convidar o Senhor: entra, Senhor.
entra. Né? Isso me faz lembrar daqueles 2 discípulos de Emaús, que não tiveram discernimento. O Senhor apareceu para eles ali, e eles, os olhos deles estavam como olhos vedados, né? Eles viam o personagem, mas não conheciam que era o Senhor. O Senhor dialogava com eles. Enquanto o Senhor dialogava com eles, o coração deles ardia. Por quê, irmãos? Por que ardia? Porque aquele povo foi ensinado, aqueles 2 discípulos foram ensinados por Jesus. Quando eles ouviram aquela palavra assim que entra no coração e que mexe com a alma da pessoa, quando eles receberam aquela palavra ali, eles ficaram satisfeitos. Mas quando Jesus se apartou deles, eles disseram: fica conosco, Senhor, fica conosco. E quando Jesus desaparece, eles falam que o coração deles estava o quê, irmãos? Hein? Ardendo? Mais o quê? Lembra lá, irmãos? Os discípulos caminham de Emaús? Vocês não lembram disso? Hein? A gente lembra, mas uma palavra apropriada. Eles sentiram uma presença muito grande de Jesus. E quando Jesus se afastou, eles comentaram, né? Por isso que nós sentimos o nosso coração, vou falar com a minha palavra, né? Ferver, sentimos uma comunhão tremenda, uma comunhão íntima de Deus ali, enquanto Ele falava conosco. Quer dizer, Jesus, quando chega para nos visitar, nós sentimos uma diferença tremenda. Parece que afasta tudo desse mundo de nossa volta, e aí nós entramos numa comunhão maravilhosa na presença do Senhor. E a coisa melhor que tem, a gente vê que quando o apóstolo Pedro estava fazendo o trabalho do Senhor, lá no alto assim, do prédio assim, onde ele estava, a Bíblia fala que ele tirou um sono ali, de repente ele teve um sonho, descendo as coisas do céu, né, bicho, tudo quanto for, bicho. Quer dizer, ele viu lá boi, ele viu lá porco, ele viu lá tudo. Aí ele disse: Senhor, de maneira nenhuma, no sonho, ele ouviu uma voz dizendo: olha, mata como? Ele disse: de maneira nenhuma, coisa imunda não entra na minha boca. Aí o Senhor disse: olha, porque não diz coisa imunda que Deus purificou. O que eu entendo nisso daqui? Passando para a nossa vida espiritual. Nós, antes de ter Cristo, nós éramos imundos. Mas imundo mesmo. Depois que nós recebemos a Cristo, todo o nosso passado, todo o nosso pecado foi perdoado. Ele passa o sangue dele ali, nos purifica de todo o pecado. Aquela imundície que estava em nós saiu. Então Deus purificou. Deus estava fazendo esse comparativo porque Pedro teria que ir na casa de Cornélio. E Cornélio era uma pessoa gentia, um romano, mas tinha convertido. E Deus então deu a ele esse sonho para que ele entendesse que a salvação tinha sido estendida não só aos judeus, mas a todo o povo que recebesse Jesus. Então quando Pedro chegou lá, né? Chegou lá e foi perguntando se eles conheciam o Espírito de Deus. Nós nunca ouvimos falar. Depois que ele teve um diálogo com Cornélio ali, todo mundo, nós nunca ouvimos falar do Espírito de Deus, não. Então Pedro falou: então se receba o Espírito de Deus, né? E a Bíblia fala que eles encheram, o Espírito Santo desceu naquele lugar ali. Quer dizer, Deus purificou. Então a salvação foi aberta para todo mundo. E aí Isaías fala que até os loucos não vão errar. Então Deus estendeu a salvação. Com isto, nesse estudo que nós estamos falando, a guerra entre a igreja e o inferno, se Deus estendeu toda a salvação, isso quer dizer, aqueles presos lá da cadeia, eles não podem ser desprezados. São um povo que precisa de ouvir a palavra, um povo que precisa de saber que Jesus deu a salvação eterna para aqueles que creem. Um povo também você vai, encontra um ladrão aí, se ele faz tudo como for, trapaça, mas se ele arrepender,
Nós temos que pregar e dizer, olha, você não pode continuar nessa vida. Você tem que receber Jesus. Você recebendo Jesus, você vai para o céu. E à medida que ele ouviu a palavra, você deixou Jesus entrar no seu coração, é claro que o pecado dele vai ser perdoado. Mas o que acontece hoje? Um ladrão, um viciado em droga, ou qualquer uma prostituta, ou um prostituto, ele chega na igreja, ele não vê uma atração espiritual, aquilo que penetra no coração dele, que vem dar alívio para ele, que vem tirar a carga dele, ele sai mais pesado. Irmãos, eu recebi um telefonema da minha hoje dos Estados Unidos, eu fiquei pensando, meu Deus, como o inimigo está agindo. Eu conversei quase 40 minutos, por fim eu tive que falar assim, ó, depois você liga de novo, porque eu estou indo para a igreja. Mas como? As pessoas estão indo na igreja, mas estão vendo, assistindo fantasia. Sai de lá sem nada. E nós, irmãos, precisamos de encher do Espírito de Deus, que nós não estamos aqui nem fantasiados, nós não estamos num lugar onde tem que fazer as pessoas carrinho, o auditório ficar rindo, como a pessoa disse, pastor, tem um pastor por aí, que não precisa dizer o nome, vocês já viram aí, ele, aí em São Paulo, ele faz as pessoas rir o tempo todo. Aí a pessoa diz, pastor, eu não gosto disso. Como é que a gente vai ouvir uma mensagem de Jesus? Você só sai palhaçada. Eu digo, olha, eu não entro nesse caso, mas a palavra de Deus está ficando de lado e está ficando de lado. Porque Jesus, quando ele pregava, ele sentou com o pessoal ali no monte, e ele pregava poderosamente a palavra do Senhor. A Bíblia diz que havia uma grande multidão. Você em momento nenhum na palavra você vê falar que Jesus fez o povo rir, mas o povo chorava e ouvia a mensagem do Senhor. E o Senhor, naquele momento, quando tinha tanta gente, uma multidão de gente ali, com os corações triturados pelo inimigo, cada um com um problema pior do que o outro. A Bíblia diz que apareceu, o Senhor falou assim, aí chegou você e falou, Senhor, vamos despedir essa multidão, porque eles estão famintos, não tem nada aqui. E Jesus, como ele é sabedor de todas as coisas, né? Ele conhece, ele sabia que ali tinha um que tinha 2 peixes, né? E 5 pães, né? Não é isso? Ele sabia disso. E aí ele deu a mensagem, a pessoa apresentou lá com 2 peixes e 5 pães. Se olhar no mundo de hoje, não dá nem para uma pessoa, porque a incredulidade é tanta que a gente está levando pouca comida aí para o mundo, comida espiritual. A gente olha mais o tamanho do problema do que o tamanho do milagre. O que acontece? Jesus estava ali com os 2 pães, todo mundo ficou olhando para ele, será o que vai acontecer? Olha, irmãos, a Bíblia ensina isso para nós. Problema para estar um montão do problema, muito grande o problema, mas a Bíblia nos ensina que o nosso Deus está acima dos problemas. A Bíblia ensina assim, Deus está acima do problema. Então o problema para nós está aquela montanha terrível, mas nós temos que avançar. Nós temos que avançar, porque essa montanha tem que sair para que a igreja tenha livre curso de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando eles viram que os 2 peixinhos ali, para tratar dessa multidão, não dá para ninguém. Às vezes você vê uma pessoa, e o diabo transforma aquilo num monte de problema, e fala, se você for ali, você vai pregar, não vai acontecer nada. Ele não vai te ouvir, ele não vai dar crédito. Como não vai dar crédito, irmãos? Como? Alguma coisa tem que acreditar, porque Deus não mente. O Senhor falou, minha palavra, ela vai e fica. Não é assim que está escrito? Ele disse que a palavra dele não volta vazia, então ela fica. Jesus pegou que
5 pães e 2 peixes, deu graças a Deus, ele como Deus, multiplicou aquilo ali e falou assim: você pode ir tirando aí desse balaio aí. Ele tirava e nada que não acabava. E a Bíblia diz que foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Há um cálculo, né, dos teólogos aí, que umas 15.000 pessoas foram sustentadas naquele dia, ainda sobrou 12 cestos. Porque é que nós vamos pregar o Evangelho. E às vezes nós encontramos uma pessoa, um montão de problemas, nós temos medo, nós temos receio, mas vamos chegar lá, irmãos. Vamos chegar com esses 2 pães, com esses 5 pães e 2 peixes. Aqui vai alimentar muita gente ali. Então nós chegamos com esses 5 pães e 2 peixes ali. Aí nós passamos isso para a palavra, a vida espiritual. Nós chegamos ali e oferecemos a comida às pessoas. E a pessoa às vezes está com tanto problema que ela acha que não vai ter solução, que ali não vai resolver, não, mas resolve-se 5 pães e 2 peixinhos. Resolveu o problema de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nós levando a palavra de Deus, ela vai resolver sim. Quando Jesus disse, alguém disse aí, né? Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, nós temos toda a margem de poder da palavra do Senhor para pregar. E semear pão e peixe para a pessoa, quer dizer, levar vida abundante de Cristo Jesus para as pessoas. Daí o diabo vem à luta contra a igreja. E aqui nós vimos que o problema está hoje em levar os 5 pães, os 2 peixinhos, para alimentar. Eu estou falando isso no sentido espiritual, para alimentar multidões de pessoas. O que nós temos que fazer hoje, em primeiro lugar, há um certo respeito humano de falar a verdade. E se tiver respeito humano, acaba a mensagem. Aqui no meu estudo está que as pregações hoje é para agradar o povo, agradar o crente, o que ele quer ouvir. Então, a pessoa vai lá, leva uma pregação que a pessoa quer ouvir. Por exemplo, eu sei o programa de vocês, aí eu trago uma pregação que vocês querem ouvir. Aí você sai todo satisfeito, você sai inchado. Ah, eu ouvi o que eu queria, mas não sai cheio do Espírito. Quem que adiantou isso? Quando você chega lá fora, você murcha novamente, a inchação acaba, porque não tem efeito. A palavra do Espírito, ela tem efeito. Então eles levam uma palavra que o crente ou as pessoas precisam ouvir. Quer dizer, fica caçando um jeito de escorar uma coisa daqui, outra dali, outra daqui, porque com medo de ofender. A palavra não ofende não, a palavra é poder de Deus, irmãos. Ela não ofende. A palavra é poder de Deus. Você sabe o que eu disse para uma pessoa? Há poucos dias atrás, Deus é testemunha disso. A gente conversando, e essa pessoa disse, porque os pastores, quando eles sabem de alguma coisa, eles fazem um sermão para atacar a gente. Eu falei, olha, isso não existe não. Ah, existe? Eu falei, não. Sabe o que existe? É que a carapuça está servindo do Senhor. É por isso. Porque quer ouvir uma mensagem que agrada a eles. Nós temos que falar o que Deus colocar na nossa boca. O Senhor disse para Jeremias, olha, tudo quanto eu colocar na sua boca, você vai falar, sim. Você vai falar. Jeremias sofreu muito, porque Elias fazia a vontade de Deus. A gente sofre quando a gente fala a verdade, irmãos. A gente sofre. E não é pouco, não. A gente sofre. Mas por amor a Cristo Jesus, nós vamos obedecer o Senhor. Daí, o que eu acho nisso? Quando você obedece ao Senhor, o inferno ferve mesmo. O caldeirão do inferno ferve contra a gente. Mas, irmãos, fica sabendo verdade. Nem o refrigério do Espírito de Deus. Nem o caldeirão está fervendo. O refrigério está aqui junto conosco. E
E a gente costuma ouvir os outros falar, olha, fica sabendo, a batalha é minha. Porque está escrito isso, né? A batalha é minha. A batalha não é sua, é minha. Como ele fez com tantas pessoas, né? Como ele fez com aquele rei que estava, não tinha quantidade de um exército que pudesse vencer o exército da Síria. E o Senhor falou, não, essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. A igreja tem que saber que a guerra que ela está não é dela, é do Senhor. Basta a igreja batalhar, ficar na presença de Deus. O que é que Deus exigiu lá do rei Ezequias? É que ele orasse. Por isso entrasse com o povo, fosse buscar a Deus. Eles entraram para o templo em jejum, fizeram jejum. E o Senhor falou, prepara o exército e vai, mas vocês não vão levantar uma espada. E vão ver o que Deus vai fazer. Chegou lá, ficaram parados lá. Deus mandou que eles ficassem parados. Porque quando Deus vai agir, não precisa ninguém fazer nada. É só olhar. De repente Deus manifestou o poder dela, acabou com o exército. Assim nós temos que lembrar que hoje é a mesma coisa. Lá o exército que foi lutar com o povo de Israel era um exército visível, quer dizer, rei contra rei. Nossa guerra hoje é espiritual, é contra um inimigo que nós não vemos. Mas nós sabemos que nós vamos vencer, que a igreja vai vencer. Nós não vemos o inimigo, mas o Espírito de Deus vê. E Ele está na frente dessa batalha. Portanto, nós não temos que temer, nós temos que avançar. A igreja tem que avançar contra o inferno. Nós temos que avançar. Caso contrário, irmãos, como é que fica nós diante de Deus? Deus institui uma igreja, a igreja não luta. A igreja não envolve com o trabalho, não envolve na espiritualidade. Nós temos que envolver na espiritualidade. Quantos crentes carnal tem por aí? É muitos crentes. E aí Deus não envolve com eles. Deus está à procura, irmão, de verdadeiros adoradores. Fique sabendo disso. A pessoa que luta, a pessoa que dá crédito à palavra do Senhor, a pessoa que prega a palavra do Senhor, na verdade, o Senhor é glorificado. Aleluia. Vocês se lembram quando eu disse para vocês que eu fui pregar na casa onde tinha os delegados de polícia? Eu contei para vocês, né? E eu falei, meu Deus, eles vão fazer concurso em Belo Horizonte. E logo eu. Mas eu falei, ó Senhor, tem uma coisa, se é para mim ir, o Senhor vai me dar a palavra. E dá com o que, Senhor? Que eu não ataque ninguém, mas que a tua palavra penetre. Aí fui para lá. Chegou lá, já estava reunido. E cheguei, boa tarde. Pastor, é o senhor? Não? Pois não, sou eu. E eu falei, vamos ler a palavra de Deus. Eu vi que ali era uma batalha do inferno contra as coisas espirituais. Cheguei e vi muita opressão. Li a palavra de Deus. Falei, olha, há um gigante no meio dessa luta de vocês. Comecei a falar, irmão. E escolaridade para vencer esse leão não resolve nada. O dedo do doutorado, nada resolve. Então eu comecei a falar como Davi foi para lá para lutar com aquele gigante, sem escolaridade nenhuma, nem escola, para lutar com espada, não sabia nem lutar com espada, não sabia pegar uma espada. Mas ele foi para a escola do Espírito. Aí eu quero ver quem vence, irmãos. Eu quero ver. E você fica sabendo que os gigantes não acabou não. Tem muito gigante contra nós aqui na face da terra, que cresce aí, vem, mas vem com muita fúria diante de nós. E às vezes Deus exige. Davi não sabia mexer com a espada literal dele lá, mas Deus não quer isso. Deus quer a espada do Espírito. Deus está ensinando para nós lidar com a espada
Para vencer esse gigante aí, é só com a espada do Espírito. Senão, irmão, ninguém vence. Ninguém vence. Essa igreja aqui hoje, nós temos que sair daqui sabendo que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos instruir como nós vamos vencer essa batalha do inferno contra a igreja. Primeiro, a igreja tem que lembrar: Jesus falou que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Isto é, se a igreja está buscando a Deus mesmo, não está com brincadeira, não prevalece não. Não prevalece. Ali Deus mantém a palavra dele e nada tira a espiritualidade da igreja, nada acaba com a igreja. E a igreja do Senhor não pode acabar, mas a igreja não pode dar margens para o inimigo. Nós não podemos abrir mão aonde nós temos que passar, deixar o inimigo interromper, não. Nós vamos passar e vamos levar a mensagem do Senhor. Então aqui está dizendo, né, que a pregação humana não salva ninguém, não traz mudança de vida em ninguém. Isto é, o inferno dentro da igreja. Vamos ver aí Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9. Olha só o que Deus está falando aqui conosco nesta hora, nesse versículo 8 e 9. Vamos ver? Vamos? Mateus 15, 8 e 9. Esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vocês viram que anteriormente eu estava dizendo das igrejas. O atrativo das igrejas é preceito de homens. Os atrativos das igrejas estão trazidos são preceitos de homens. Isso não traz salvação, não traz alegria do Espírito. A pessoa, sem andar, sai mais carregada do que nunca, porque não está dentro da palavra do Senhor. E Deus está dizendo aqui na sua palavra que eles honram com os lábios, mas o coração está longe. Que coisa terrível. É a mesma coisa de uma pessoa que torce para um time de futebol. Aí ele sai de casa pensando se é Cruzeiro, o Atlético, o Flamengo, qualquer um. Está ajudando. Vamos dizer que ele é torcedor do Flamengo. Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não estou assistindo. E como é que está lá o jogo? Então ele entra aqui para dentro da igreja e a palavra passa por ele assim, ó, direto, porque não tem espaço para entrar, porque está lembrando do time do Flamengo. Mas se ele entrasse aqui e falasse assim: Senhor, eu preciso da tua palavra hoje, aqui nesta noite. Eu estou precisando de uma palavra do Senhor para o meu relevo espiritual. Eu preciso de uma bênção, eu preciso de vencer a minha batalha, porque eu tenho que dar conta do Senhor algum dia. Aí beleza, mas não, o cara vem pensando no futebol, ou a moça pensa numa outra coisa qualquer um pensa em outra coisa. Ele entra na igreja, sai, chegou vazio e sai do mesmo jeito que chegou, ou até pior, porque ele não recebeu nada. Quando ele sai lá fora, o inimigo fala aí: ó, você foi para lá, você não recebeu nada. O que é que você foi refazer lá? Isso tudo, irmãos, porque a Bíblia está dizendo que esse povo, como o Senhor diz aqui na sua palavra, honra com os lábios. O que adianta eu dizer assim: eu amo Jesus, da boca para fora? O que adianta? Eu pergunto para vocês: o que adianta dizer, Senhor, eu te amo, só para vocês ouvirem eu falar com a minha voz que amo Jesus? Isso tem que estar partindo do meu coração. Senhor, eu te louvo, eu te amo. Eu tenho que honrar. Se você tem medo de alguma coisa, peça o Espírito Santo de Deus coragem, que te dá coragem, nos dá coragem. Mas nós vamos louvar a Deus mesmo. Tantos crentes que honraram o Senhor até na hora de morrer, queimado, mas vão honrar o nome do Senhor. E Deus alegremente levou para o céu, porque honrar o Senhor poupar o meu espírito. Que coisa boa! Isso é interessante. É preciso de nós
Pedir o Espírito de Deus: Senhor, eu quero coragem. Quero coragem. Quero coragem para pregar. Quero coragem para cantar. Quero coragem para tocar. Tem que pedir: Senhor, eu quero estar debaixo da tua unção. Não quero brincadeira, quero louvar o Senhor. Porque você já reparou? Se tiver uma brincadeira no altar do Senhor, fica tudo avacalhado. Tudo avacalhado, viu, Tiago? Tudo avacalhado. Nós temos que levar a obra a sério. Então, o diabo, qualquer uma brechazinha ele entra. Vocês sabem disso? Qualquer uma brecha ele entra. Por isso que as pessoas deixou margem para o diabo. O que vai acontecer? Vai acontecer o que Jesus falou aqui: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O que adianta cantar aqui na frente, apresentar um cântico aqui, que você acha bonito, acha lindo, mas não falou nada com você, e principalmente não falou nada com o Senhor? Porque se nós estamos cantando, nós queremos adorar alguém. Esse alguém tem que ser Jesus. Se nós fazemos aquilo da boca para fora, pensando em outra coisa, olha, irmãos, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Eu gosto muito de ver um louvor saindo do fundo da alma, do louvorista, do coral. Eu acho lindo vendo sair do mais profundo do coração. Porque a gente sente Deus recebendo lá no céu. A gente sente isso. Deus é assim. Ele faz a gente sentir que Ele recebeu a nossa oração. Mas para isso a gente tem que ficar na presença do Senhor e resistir o inimigo, não é? Sujeitar a Deus, resistir o inimigo, Ele vai fugir de nós. Vamos continuar aqui. Nós lemos Mateus capítulo 15, 8 e 9. Agora Mateus 16, versículo 6, depois 11 e 12. Olha só o que está falando aqui. Mateus 16, versículo 6, depois 11 e 12. Vamos ler? E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Agora vamos para o 11 e 12, né? Vamos. Como não compreender? A doutrina dos fariseus são um pão falso que está sendo dado para as ovelhas hoje. Pão falso. Irmãos, eu não vou deixar nunca de bater nessa tecla. O pão falso hoje é o culto de prosperidade. Ah, Deus. Como a igreja enche, como o povo vai atrás da prosperidade, é um pão falso. E esse povo que leva esse falso pão, Deus está taxando eles aqui como fariseus e saduceus. São pessoas que levam doutrinas, mais doutrinas e mais doutrinas, mas não levam a palavra do Espírito. E nós temos que comer um pão não fermentado. E o pão do céu não tem fermento, amém, irmãos? Amém. O pão do céu é Jesus. Amém. Jesus nunca foi fermentador de problema na face da terra. Antes, Ele resolveu os problemas da face da terra. Como Ele quer resolver hoje os problemas da face da terra? Não com fermento, não com invenção aqui na frente, mas levando a palavra dele, que é pão vivo para os nossos corações. E isso é que não está acontecendo. Não adianta ninguém pensar: ah, pastor, às vezes está metendo pau aí. Não estou metendo pau em ninguém. Em ninguém. Eu aqui estou falando aqui o que a Bíblia diz. Então Jesus está nos advertindo aqui que eles levam as coisas que são dos fariseus. Os fariseus, o que eles faziam, Diaconisa e Cleusa? Eles gostavam de chegar numa esquina e abaixar a cabeça e começar a orar em voz alta para ser notado pela multidão que passava em volta deles.
porque ali eles estavam orando para padecer, mas não tinha nada no coração deles, eles não tinham nada para oferecer a Deus. Primeira coisa que a igreja tem que fazer quando chega aqui, tem que ajoelhar e dizer: Senhor, minha vida hoje eu entrego para o Senhor aqui, eu te ofereço a minha vida agora, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu preciso do Senhor. Senhor, meus problemas o Senhor já sabe, eu sei que o Senhor vai resolver meus problemas, mas você oferece a sua vida ao Senhor, aí sim. Mas o que a gente se vê por aí é que é uma fantasia muito grande. Sobe essa balança aí, você que está com 200 quilos, você vai emagrecer 20 quilos aí. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. É como eu já vi isso por aí afora. Ah, você vem aqui, como já falei com vocês, dá 1.000 que você recebe 10, isso é mentira. Tudo é mentira. Isso são coisas fantasiosas na igreja, nas igrejas, que está acontecendo hoje. Hoje se fala em arrecadamento. Tem que arrecadar muito. Olha, Deus. Jesus deixou isso escrito, né? Ide para todo mundo pregar o Evangelho. Jesus está querendo arrecadar almas. Almas. Ele quer que a igreja arrecada almas e não dinheiro. Vamos arrecadar almas para Cristo. O dinheiro ajuda na obra de Deus, sempre existiu. No tempo de Jesus, a Bíblia fala que aquelas mulheres ricas saíam e sustentavam o Senhor na obra. Saía outra coisa, mas não que Jesus saía arrecadando dinheiro, não, de maneira nenhuma. Elas iam e todo lugar que Jesus ia, eles davam a ele comida, sustentavam ele. Então sustento é uma coisa, e arrecadar dinheiro para tomar dinheiro do povo, para ficar rico, milionário ou bilionário por aí afora, e a igreja está morta, isso é outra coisa. É preferível a igreja ter vida com Deus e nós passarmos do jeito que Deus nos oferecer aqui, mas não trazer abobrinha aqui e inventar coisa que Deus não falou na palavra dele. Mas infelizmente, se eu quiser fazer uma heresia, eu pego um versículo bíblico aqui, transformo ele numa heresia, que você fica bobo. Mas Deus não manda isso. Deus manda nós lermos o texto, pedir o Espírito para nos dar discernimento, pedir o Espírito Santo que fala conosco, para vir tirar o embaraço do nosso meio. Daí sim, daí a igreja enche-se, enche do Espírito de Deus. É só a palavra que nos traz enchimento do Espírito de Deus, não é blá blá blá. O povo já está cansado de blá 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 por aí afora, promessas e mais promessas, mas é melhor a igreja ir pela promessa de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias aí, 2 Coríntios 4. Segundo Coríntios 4. Um e 2. Isso é muito bonito, isso aqui que nós vamos ver. Isso é lindo, é maravilhoso. 2 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Está escrito, né? Vamos. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Pela manifestação da verdade. Olha só o primeiro versículo, né? Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Deus está dizendo, mas você está firme na palavra de Deus. Você está vendo que as coisas estão só piorando, mas Deus está dizendo que não desfaleça. Não desfaleça de maneira nenhuma. Porque se você está em Cristo,
você sempre será forte. Porque a Bíblia diz assim, ele diz assim, operando eu, né? Operando eu. Quem impedirá? Quem vai impedir? E depois aqui o Senhor fala, né? A palavra do Senhor fala, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra. Viu aí, Deus? Não falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Manifestação da verdade. Você sabe que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca queria estar na igreja, como tem diversos pastores já saíram desses ministérios, por causa de mentirada. Você é obrigado a mentir. Tem um ministério lá, tem aquilo ali, né? Estou dizendo a vocês que tem comprovação, viu, irmãos? Você saiu de lá e falou, Deus me livre, então é obrigado a mentir, porque o chefe lá, o dono da igreja lá, que eles falam assim, né? Que aqui nós somos dono da igreja Jesus. Agora, chega lá, tem que mentir, falsificar a palavra, mudar o rumo das coisas. Quem somos nós, irmãos, para mudar o rumo das coisas, desviando da palavra de Deus? Quem somos nós? Aí que Deus pergunta, quem és tu, homem? Quem és tu? Pois o homem está fazendo isso, está desviando, e aqui nós temos a recomendação do Espírito, né? Que nós não podemos estar falsificando a palavra de Deus. Você leu aí, irmão? A irmã que está levantou, você leu aí? Leu aí? Não falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Você conhece um homem, uma mulher, quando ele está com a verdade. Você conhece a igreja quando ela está com a verdade. E também você conhece a igreja quando ela não está com a verdade. Quando tem uma manipulação de qualquer coisa, falsificando a palavra do Senhor. Você também conhece isso. Nós conhecemos isso. Agora, dentro da recomendação bíblica. Agora, o que eu vejo aqui é que não vai ter desculpa para ninguém, nenhum pastor. Eu sempre falo, as ovelhas não têm culpa são os obreiros, os pastores é que são culpados dos ensinamentos. E aqui a Bíblia fala que nós não podemos falsificar a palavra de Deus, de maneira nenhuma. Longe de nós, eu prefiro ficar com esse grupo aqui, do que ter gente com a igreja cheia e ter que ficar falsificando e mentindo, inventando coisas dentro da igreja. Misericórdia. Eu não concordo com isso. Jamais vou concordar, viu, Lidinho? Jamais vou concordar com isso. Eu prefiro ser taxado como um pastor enjoado. Mas eu quero ficar com a palavra. Ficando com a palavra, a gente vê o resultado como tem na Bíblia, né? Tantos santos homens de Deus que ficaram com a palavra e acabaram o quê? Acabaram nos braços de Jesus, porque ficou com a palavra. Antes nós sermos menor do que ter uma igreja cheia, precisamos ficar inventando cada dia um tipo de culto para agradar as pessoas. Eu não faço isso nunca, faço isso nunca. Longe de mim. O sangue de Jesus tem poder sobre minha vida com relação a isso. Estou aqui para agradar ninguém, nem ninguém mesmo. E hoje tem um casal que está lá em casa e disse, pastor, no sua igreja tem presbitério, não? Presbitério lá são os diaconistas. Por quê? Mas tem que ter um concílio lá, uma presbiteriana nossa tem. Aí é outro caso. Vocês têm lá, nós não temos. Porque lá eles é que mandam. Depois é que nós lá é a palavra que manda. Então, irmão, você tem que cortar logo. Parece que a pessoa quer render assunto, ou qualquer coisa assim, ou está passando por uma situação e quer que a gente venha resolver. Ele está na outra escala, nós estamos em outro. Nós estamos de um lado, eles estão do outro. Né? Então, aqui a palavra vai resolver. Se Deus falou que é assim, é assim. Se Deus falou, olha, não faça isso, eu não vou fazer. Eu não vou levar a igreja a fazer, de maneira nenhuma. Então, o
que nós temos que permanecer na santa palavra de Deus. Eu vou continuar aqui. Doutrinas que não trazem mudanças, mas que traz jugo pesado. Doutrinas que não trazem mudança, mas traz jugo pesado. Isso é muito sério. É muito sério. Era o que os fariseus faziam. Eles julgavam a lei toda em cima daqueles menos favorecidos. Falavam, julgavam tudo em cima deles. Mas não citavam um remédio. Aqui, Deus vai apontar um pecado aqui, mas Ele aponta o remédio. Tem que arrepender. Tem que se reconstituir diante do Senhor. O remédio é Cristo. O remédio para limpar os pecados é o sangue de Jesus. E acabou. E não julgar julgo nas pessoas se o próprio pastor ou obreiro, o que quer que seja, ele não suporta aquilo e está jogando nas costas dos outros. Não. Cada um de nós dará conta de si próprio. Mas cabe o pastor ensinar o que está na Bíblia. Vou continuar aqui. Doutrinas que servem para a satisfação da carne, isso também é o inferno dentro da igreja, pois o jugo do Senhor é suave, a doutrina do Senhor é para satisfazer o Espírito. Mateus 11, de 25 a 30, nós já até falamos disso, mas vamos ler isso aí. Mateus 11, 25 a 30. Todos encontraram? Mateus 11, 25 a 30. Tem maior estudo que essa. Vamos ler, irmãos? Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos Agora, Jesus está dizendo que todos nós, está dizendo, vinde a mim. Isso é uma lição que nós temos que prestar muita atenção nela. Porque é só Jesus que pode tirar o jugo pesado de nós. O jugo pesado pode ser uma luta dentro do lar, doença, enfermidade, qualquer coisa. Jugo pesado. Só Ele que pode nos dar alívio. Só Ele que pode tirar isso de nós. E Ele está chamando, vinde a mim. Agora, hoje que nós vemos aí, por exemplo, tinha uma pessoa lá em casa ontem falando assim: pastor, eu não suporto aquele pastor enxugar o suor num lenço e entregar para a pessoa. Aquele suor todo sujo, fedendo, põe num lenço e diz que aquilo é milagroso. Eu falei: olha, eu também concordo com isso não. Concordo com isso não. Tirar o suor, ele sua, enxuga, vocês já viram isso na televisão, e dá o lenço, e o povo está assim, dá um aí, dá um, todo mundo quer. Isso é idolatria. Suor. Aí ele diz assim que Paulo, os aventais de Paulo curavam, os lenços de Paulo curavam. Ele não é Paulo não. Ele não é Paulo não. Aquele era o ministério que Deus deu a Paulo. Aí, como ele não consegue fazer como Paulo, ele tira o suor. E a pessoa leva aquilo, chega em casa, fica cheirando aqui, passando aqui na doença, não resolve nada. Aí não é Jesus não cura isso. Não tem cura. Não tem cura. Que cura é o nome de Jesus. É fé. É fé. Eu sei que muitos ficam aborrecidos. Se eu chegar num lugar e falar isso, muitos vão ficar aborrecidos porque idolatra ele. Não, o suor dele cura. Que cura
bato nessa tecla e vou falar lá no céu com o Senhor Jesus. Senhor, você ouviu o que eu falava lá? Só o Senhor que cura. Só o Senhor. Não é suor, não é água, não é nada. Que cura é o Senhor. Irmãos, eu estava contando para o pastor Arnaldo. Na época que eu fui macubado com 6 anos de idade. Já contei isso aqui na igreja para alguns. Quando veio a minha cura, olha o que o diabo ouviu. Meu pai me levou por todo lado, Belo Horizonte, por todo lado, ninguém achava nada. E a coisa cristiana era tão feia, que na hora que o diabo vinha, ele vinha num monte de pedra, assim, em minha direção. Aí eu gritava com a mamãe, falava, mamãe, veio nas pedras. Quando aquilo chegava aqui, batia em mim, está batendo em mim, mãe. Aí a dor de cabeça vinha. E eu gritava e desmaiava de tanta dor. E aquilo era um inferno. Isso que eu virava o olho, punha a vela na minha mão, naquela época. Aí o inimigo saía daquilo, eu ficava bom. Era uma curva, eu tinha 6 anos de idade. Não vou estender muito não, mas foi piorando. Alguém foi num lugar e a pessoa disse assim, por aí vocês tiram. Eu estava falando com o pastor Ronaldo, ele falou, pastor, mas eu fico até confuso com isso. Eu falei, pois eu não fico não. A vítima era eu, depois que eu converti, eu fui saber o que é. A verdade é que a pessoa falou assim, essa garrafada, se tomar 3 vezes e não morrer, vai sarar. Na verdade, eles me deram a primeira vez e fiquei ruim, diz a mamãe. A segunda vez fiquei pior. E a terceira vez estava para morrer. Mas aí eu fiquei curado. Agora, eu jamais vou dar atribuir magia, benzeção. E o que foi que aconteceu, que eles fizeram? E disseram que aquilo que me curou, quem me curou foi Jesus, irmãos. Foi aquilo não. Jesus é que lá do céu, ele permitiu aquilo, viu, Michel? Ele permitiu aquilo e confundiu muita gente, meus pais, todo mundo ficou confuso com aquilo. Depois que eu converti, Deus me deu discernimento, e o Senhor disse, quem te curou foi eu, não foi aquilo não. Eu que dou vida, eu que mato, eu que firo, eu que faço tudo. Quem te curou foi eu. Aí o pastor falou assim comigo, pastor, mas eu fico invocado, você tomou o último, a terceira vez e ficou ruim, e não falaram lá que se você aguentasse, que você ia escapar, mas se não aguentasse, ia morrer? É fácil de falar isso, não? Eu estava jogando na escuridão, se eu não morrer, eu vou escapar. Mas não tinha certeza da minha cura não, agora Jesus tinha certeza da minha cura, viu, irmãos? Eu não sou confundido com aquilo lá que me curou, não. O que me curou foi Jesus. Nada me tira isso do meu coração. Eu falei, pastor Arnaldo, você pode falar o que você quiser, mas eu nunca vou aceitar que aquelas coisas lá de magia lá me curou, não. Quem me curou foi Jesus. Depois, irmãos, com espaço de anos, a minha mãe veio me contar tudo e falou, ó, meu filho, hoje eu entendo tudo que aconteceu com você e você não morreu. É porque Jesus tinha um ministério para você. Senão você tinha morrido. Não, mano. Quem me curou foi Jesus. Na época eu falei com a minha mãe, quem me curou foi Jesus. Não abro mão disso. Porque toda a cura vem de Jesus. Ele pode usar um remédio, irmãos. Eu acredito que Deus pode usar um remédio e te curar. Do mato. Deus pode me orientar lá, orientar vocês, de fazer um chá, vamos supor, de melão São Caetano, alguma coisa, um negócio assim. E aqui isso é bom. Mas agora, tudo que parte de magia, de encantamento, de adivinhação, eu jamais vou aceitar isso. Jamais, Tiago. Saiu de lá, eu não aceito. Eu fui curado porque Jesus me curou. Agora, vindo de lá, mistura com o demônio, Deus não mistura com isso. Deus não aceita isso. Eu não aceito isso também, não. Então quem me curou foi Jesus. E pronto. Agora,
Se você toma um remédio que eu faço para você, ou alguém faz, você é curado, Deus te curou através do remédio. Mas não saiu de magia negra, nem de nada, de cunho, de bruxaria, não. Saiu a gente orou, fez o remédio, você tomou e ficou curado. Saiu da presença de Deus. Aí o remédio feito na presença de Deus é uma coisa, e na magia lá é outra coisa. Aí eu falei para o pastor, nada me convence que é aquilo que me curou, não. Nada. Jesus me curou como já me curou de outras coisas. E eu não dou de maneira nenhuma, não vou atribuir que aquilo que me curou, que não foi não. Não foi não. E tem muita gente que fica confuso, tá do jeito da igreja, fica confuso, pastor, porque falaram que levaram uma pessoa no centro espírita, fizeram um negócio lá e ficou curado. Tem muita gente confusa com isso. E aqueles que ficam confusos, vão ser sempre confusos. Porque o diabo não faz nada de graça. Nada. Se ele te fizer um favor, irmã Ilza, por causa do filho seu, ele vai te cobrar depois. Ou vai cobrar do seu esposo. Ele não faz nada de graça, não. E Jesus veio salvar nós de graça, nos cura de graça, nos dá a bênção de graça, sem cobrar nada de nós. Ele não exige nada de nós. Nós é que temos que ficar na presença dele, em agradecimento que ele faz por nós. Mas ele não cobra nada de nós. Ele diz de graça receber, de graças dar. Então, irmãos, eu não concordo de obras de Deus ser cobrado as coisas como eu vejo por aí. Eu acompanho isso de alto a baixo todos os dias. Não acredito. A obra de Deus tem que ser de graça. Se a pessoa for curada, é de graça. Esse negócio de falar, você me dá a sua casa, você me dá isso, me dá aquilo, misericórdia. Longe de mim esse troço. Longe de mim. E a igreja aqui tem que crescer nesse conhecimento. Se Deus te der a graça de alguma coisa, você vai fazer de graça, para glorificar o nome do Senhor. Aí você vai aumentar a pedra da sua coroa lá no céu. Amém? Amém. Mas nada de cobrar nada coisa não, porque Deus já fez tudo de graça para nós. Ele não deu esse mundo de graça. Ele te deu a sua casa de graça. Tudo ele faz de graça para nós. Então nós não podemos cobrar nada não. Porque sabemos, se você for curado aqui, é de graça. É a graça de Deus aqui e acabou. O outro foi curado de uma coisa, é a graça de Deus. Então não tem invenção aqui para fazer aquela coisa assim, para juntar muita gente e falar, olha como ali aquele pastor é milagroso. Viu, Valdir? Isso não existe. Tem pastor milagroso não. Milagre vem do céu. É Jesus aqui que cura. Amém? Amém? Graças a Deus. Nós estamos chegando ao final. E nós vamos parar aqui, né? Nós paramos aqui em Mateus 11, viu, Fábio? Não sei se não deixa eu esquecer, Mateus 11. E na próxima semana nós vamos seguir com esse estudo. E Deus está nos abençoando com esse estudo. Glória a Jesus por isso.